Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Destrave Seu Inglês em Minutos do Básico ao Avançado. Aqui desconstruímos o método tradicional para te ajudar a falar e destravar o seu inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo que você vai ver aqui tem uma prática para o seu dia a dia. Agora, para você que ainda não me conhece, é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês. Eu sou especialista em aquisição de fluência rápida, tanto para o uso pessoal como para o uso profissional, e já ajudei mais de 4.000 pessoas a sair do básico ao avançado sem gastar rios de dinheiros com intercâmbio, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E agora eu tenho um pedido especial para te fazer. Se você é novo por aqui, já corre lá, se inscreve no canal, ativa as notificações também para você ficar sabendo de todos os episódios que vão rolar por aqui e já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e assim ele vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E no episódio de hoje nós vamos falar de como eliminar fatores que te impedem de atingir a fluência no inglês. Eu escuto muitos alunos dizerem assim: ai, teacher, eu não tenho foco para estudar, muito menos disciplina. Se você se encaixa nisso que eu falei agora, eu te convido a ficar comigo até o final, que eu vou desvendar para você o que você precisa fazer para virar o jogo de uma vez por todas. Eu escuto muitas pessoas dizendo por aí que é preciso foco e disciplina, principalmente quando o assunto é estudar online. E eu super concordo com isso, mas são poucas as pessoas que dizem exatamente o que você precisa fazer para virar o jogo de uma vez por todas. Olha, eu falo para você, o meu papel como educador, ele tá mais voltado em fazer os meus alunos encontrarem uma razão para estudar inglês e, além disso, se apaixonar por esse processo. E a partir daí fica muito mais simples se manter focado e também disciplinado. Eu já quero começar esse episódio de hoje falando sobre a autorresponsabilidade. Não sei se você já ouviu falar a respeito, mas quem me acompanha sabe que eu sempre toco nesse assunto e eu adoro falar sobre isso. Tá bom, teacher, mas o que é a autorresponsabilidade? Ser autorresponsável nada mais é do que você tomar o controle de qualquer situação que venha acontecer na sua vida. Olha, hoje com a minha experiência de professora, o que eu mais escuto são os alunos reclamando: teacher, ainda não sou fluente, ainda não falo inglês do jeito que eu deveria, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho foco, porque eu não tenho disciplina. E as desculpinhas são inúmeras, tá? E aí o que acontece? A partir do momento que você se torna uma pessoa autorresponsável, você começa a arrumar solução para esses problemas que aparecem na sua vida, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer assim: ai, teacher, olha, eu agora tô estudando inglês porque tá me sobrando tempo, né? Acho que esse dia nunca vai existir. Então, a pessoa autorresponsável, ela passa a ser um resolvedor de problemas. Não tenho tempo, mas eu vou arrumar tempo porque eu realmente tenho um objetivo. Não tenho dinheiro, mas olha, eu vou acompanhar os vídeos, os episódios do Destrave Seu Inglês em Minutos. Já que eu tô sem dinheiro nesse momento, vou acompanhar esse conteúdo. Então, a pessoa autorresponsável, ela começa a encontrar solução. Então, todos os fatores externos, né, que acabam impedindo muitas vezes você de chegar no seu objetivo, isso já não é mais problema. Porque eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida e a partir daí você começa a encontrar somente solução. Então, eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu acho que ele vai servir não só para o inglês, mas para qualquer outra área na sua vida. Olha que libertador você saber que tudo que acontece, qualquer tipo de problema que vier aparecer na sua vida, só depende de você para resolver, não depende de mais ninguém. E isso com certeza vai fazer com que você chegue mais rápido na sua fluência no inglês. E agora que você já sabe como é importante ser autorresponsável, que a pessoa autorresponsável ela é um resolvedor de problemas, eu quero te ajudar a caminhar nessa jornada. Eu quero pegar na sua mão pra gente fazer junto esse exercício. Talvez seja a primeira vez que você tenha escutado a respeito da autorresponsabilidade. Teacher, e como que eu faço para transformar um problema, uma dificuldade que eu tenho, um contratempo em uma solução? E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu escuto muitas pessoas reclamarem: teacher, nossa, eu tô estudando online, não tenho foco, não tenho disciplina, ai, são tantas distrações. Então eu vou ajudar você agora a entender o que você precisa fazer para cortar, para eliminar esses fatores que estão te impedindo de falar inglês de verdade. E olha, eu vou compartilhar aqui com você um dos problemas que eu mais vejo acontecer com a minha experiência de educadora. Os alunos, eles acabam ingressando numa metodologia pensando assim: teacher, eu quero aprender inglês, eu quero estudar inglês. E olha, eu falo já para você, não é bem
bem assim que a coisa funciona. Eu gosto sempre de dar exemplos para você entender exatamente o que eu quero dizer. Olha, eu nunca ouvi na minha vida alguém dizer assim: nossa, eu tô super empolgada pra fazer dieta, hoje eu vou comer um monte de alface. não é verdade? Por quê? Fazer a dieta é apenas a ferramenta que vai te levar para sua meta. Fazer dieta não é a sua meta. A sua meta é você emagrecer uns quilinhos, colocar aquela calça que não te serve mais, ir para aquela festa, se sentir bem, conseguir colocar um biquíni e ir pra praia. Isso sim é a meta. E a dieta é a ferramenta que vai fazer com que você chegue mais rápido nesse objetivo. E é exatamente isso que você precisa fazer quando você estiver pensando no inglês. Estudar inglês é a ferramenta que vai te levar para o teu objetivo. Eita, teacher, como assim? Que objetivo é esse? Nunca tinha parado pra pensar. E se você nunca parou para pensar nisso antes, tá tudo bem. A gente vai fazer esse exercício juntinhos, não precisa se sentir um ET por conta disso. É super normal as pessoas nunca terem parado para pensar nisso. Né? Poxa, teacher, quero estudar inglês? Vou estudar inglês. Meu foco, meu objetivo é aprender inglês. Mas a gente precisa encontrar uma meta que está por trás disso. E é isso que a gente vai fazer agora. Por quê? Toda vez que eu tenho uma meta, o meu foco vai aumentar, a minha disciplina vai aumentar, a minha motivação vai aumentar e a probabilidade de você desistir, ela é quase nula. Quando você tem uma meta forte, um objetivo forte, fica muito mais fácil de você chegar lá. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Para você que de repente nunca parou para pensar nisso, vamos se concentrar nesse momento. Imagina agora que você consegue falar inglês do jeito que você sempre sonhou. Que atividades que você gostaria de fazer? Onde você gostaria de atuar com o seu inglês? De repente, é aquela viagem para fora do país que você nunca teve coragem de ir, porque você imagina que você vai se sentir um peixe fora d'água porque você não consegue se comunicar em inglês. Por outro lado, para as pessoas que já estão no mercado de trabalho e precisam do inglês, e aí surgiu aquela conference call que você nunca participou porque você acha que você não vai conseguir entender nada e muito menos expressar suas ideias em inglês. Ou de repente uma entrevista de trabalho que você precise falar inglês, falar de si, contar um pouco do seu currículo, mas você nunca se candidatou porque você sabe que na hora você vai travar porque você não vai conseguir falar inglês. Então, as suas metas podem ser diversas e vale a pena você anotar mais de uma, não tem problema nenhum. Porém, nós vamos trabalhar com uma de cada vez. E de repente você está aí se perguntando, mas de onde será que Teacher Mandy tirou essa maluquice de autorresponsabilidade, de meta? E eu falo pra você, através da minha experiência de aluna extremamente frustrada. Gente, eu cheguei a desistir do inglês várias vezes e eu realmente achava que eu não tinha capacidade, que eu não era suficiente o bastante, que o problema era eu. E pra você que de repente tá me vendo aqui, fala, olha só, a Teacher Mandy já falava inglês desde pequenininha, sempre estudou inglês e, gente, não foi nada disso. Por isso que eu gosto de compartilhar a minha história, porque eu tenho certeza que muitos de vocês acabam se conectando, porque eu passei por muitas coisas que vocês já passaram e eu quero te mostrar exatamente o que eu fiz pra cortar caminho. Então, basicamente nessa minha jornada do inglês, como que funcionou? E basicamente nessa minha jornada do inglês, através do método imersivo, eu estudava sozinha em casa. E na maioria das vezes, tudo que acontecia à minha volta era um motivo para me distrair. Ai, é o telefone que tá tocando. Ai, é alguém que tá me chamando. Hoje não tô com tempo para fazer, tô com fome, vou assistir TV. Tudo era motivo para eu não estudar. E isso me atrapalhou demais. Mas a partir do momento que eu me tornei autorresponsável, ou seja, eu entendi que todas essas distrações aí, elas poderiam ser eliminadas através de solução. Quando eu entendi isso e eu também entendi a minha meta, o meu objetivo, o que eu realmente queria, o que eu realmente estava buscando, que não tinha nada a ver com apenas a fluência no inglês, gente, foi tudo diferente. Os resultados começaram a aparecer rápidos, porque quando eu entendi a minha meta, que era ajudar as pessoas com a minha experiência, a viajar para fora e conseguir me comunicar, atender um telefone, conseguir falar inglês, falar com um nativo, tudo isso passou a ser mais forte do que as minhas distrações, do que a minha falta de foco, do que a minha falta de disciplina. E é exatamente isso que você precisa. E eu afirmo para você, porque aconteceu comigo. Em pouco tempo, em menos de 6 meses, com uma meta muito clara, gente, eu consegui ver resultados
muito, mas muito rápidos. E eu tenho não só a minha história para compartilhar com vocês, mas de diversos alunos que eu ajudei. Eu quero até citar aqui uma aluna que foi assim, uma aluna que me marcou demais, o nome dela é Bia, e quando ela veio estudar comigo, ela não tinha nenhum objetivo, ela veio estudar só porque os pais dela tinham falado para ela que ela deveria estudar. E aí, começando aquele processo com ela, uma aluna muito tímida, né, que não tinha hábito nenhum em inglês, a gente conseguiu encontrar a meta dela, o que ela realmente buscava. E o que eu fiz? A partir desse momento, eu fiz a Bia se apaixonar por esse processo do inglês. E eu falo pra você, foi uma coisa linda de ver, porque em pouco tempo eu percebi ela inserindo comportamentos, inserindo atividades no dia a dia dela. Ela entendeu exatamente o que ela precisava fazer e todos os dias ela fazia uma atividade em inglês. E atividades que ela gostava, como por exemplo, escutar música, assistir séries, assistir filmes, ouvir reportagens de famosos, pessoas que ela curtia, internacional. Então, na verdade, a gente encontrou a meta e eu fiz com que ela se apaixonasse por esse processo. E, gente, o resultado veio em pouco tempo. Eu fiquei surpresa de ver uma aluna que não falava nada inglês, né? Que além do inglês era uma aluna extremamente tímida e travada. E em pouco tempo, quando ela entendeu o que ela realmente buscava, né? E a gente conseguiu desenvolver as atividades voltadas para essa meta, o resultado veio muito rápido. E agora eu vou revelar para você, anota aí, dica matadora da Teacher Mandy. A maior e melhor ferramenta para você eliminar todas essas distrações de uma vez por todas. E o nome dela é foco. E toda vez que eu penso em foco, eu já penso em decisão e vontade. Aquelas vontades que a gente tem de descansar, vontade de não fazer o que precisa ser feito, vontade de comer, vontade de beber com os amigos, vontade de sair, vontade de ver TV, vontade de dormir, todas essas que a gente adora. E por outro lado, nós temos a decisão. E aí o foco é uma escolha. Ou você pode focar nas suas vontades, que vão te afastar cada vez mais do seu objetivo, ou você pode focar na sua decisão. E o que é a minha decisão, teacher? Lembra que a gente falou sobre a meta? Quando você entende o que tem por trás desse sonho de fluência no inglês, você tem uma meta forte, uma meta clara, isso passa a ser a sua decisão. Então eu gosto sempre de dar exemplos aqui. Então, pensando no trabalho, para você que já está inserido no mercado de trabalho, eu pelo menos levo meu trabalho com muita seriedade, né? E independente se eu tô com dor de barriga, se eu tô chateada, se eu briguei com alguém, se eu tô com sono, se eu tô cansada, eu compareço no meu trabalho. Eu tenho certeza que você também. Porque a gente sabe que no final do mês a gente vai contar com aquele salário e que também o meu chefe, os meus colegas de trabalho, eles estão contando comigo, não é verdade? Então, o inglês não pode ser diferente. A partir do momento que você tem uma meta forte, uma meta clara, todas essas desculpinhas aqui que você tem usado para não fazer o que precisa ser feito, elas passam a não ter mais nenhuma importância, porque isso daqui é mais forte do que qualquer outra coisa. Então eu já falo para você, se você tem focado mais nas suas distrações e não na sua meta, das duas uma. Ou você ainda não tem uma meta, não sabe nem por que você está estudando inglês, ou a sua meta está muito fraca. E o que você precisa fazer? Parar uns minutinhos para refletir e entender o que você realmente busca. Uma meta forte e clara. E a partir daí, todas essas distrações não vão ser mais importantes e não vão fazer menor sentido para você. E aí, como resultado, quando você tem uma meta forte, o que acontece? Você não quer mais gastar tempo com essas distrações. Todo o tempo que você tiver, você vai focar no seu objetivo para que você possa chegar lá mais rápido. E agora que você já sabe que você precisa de uma meta forte, uma meta clara, eu vou te passar aqui um sistema que vai fazer grande diferença nessa sua jornada. Então, você precisa ter um objetivo, uma meta clara. Na sequência, uma metodologia que contém as atividades que vão gerar esse resultado que você busca e, por fim, a consistência. É extremamente importante que você seja consistente. Esse sistema ele tem que estar sempre girando. E eu escuto muita gente dizer assim: teacher, poxa, eu comecei uma atividade, ficou difícil, eu parei. Eu comecei um curso de inglês e eu parei, depois eu voltei novamente. Né? E às vezes a pessoa acha que desistir, que parar, não causa nenhum dano. Depois eu volto, teacher, depois eu faço, num outro momento eu retorno. Mas isso traz grandes danos para você. Porque toda vez que você desiste de algo que é importante para você está mandando um comando para o seu cérebro. Epa,
Isso aí não é tão importante não, isso não é prioridade, né? E isso acaba virando um ciclo, né? E cada vez a gente vai desistindo mais, a gente vai deixando mais pra lá, e enquanto isso outras pessoas vão se preparando e passando na sua frente. Então, pense muito bem, toda vez que você pensar em desistir, pense muito bem no dano que isso pode trazer pra sua vida. Então, aqui vai a dica da Teacher Mandy. Toda vez que você pensar em desistir, é importante que você lembre do impacto negativo que isso pode te causar. Muitas pessoas acabam ficando bloqueadas pelo simples fato de que elas começam uma atividade, elas não concluem essa atividade e com isso elas mandam aquele comando para o cérebro: epa, você não é capaz de fazer isso. Então, muito cuidado. E aplicando esses conceitos que eu te passei aqui, quem ganha é você. Uma vez que você é focado, que você é disciplinado, você consegue acelerar esse processo. Então, de repente, para você que passou uma vida inteira estudando e ainda não consegue se comunicar, porque você nem sabia porque você estava estudando, a partir do momento que você entende o que você está buscando, você consegue resultados ainda mais rápidos. Então, isso vai mexer na tua autoconfiança, você vai começar as atividades e você já vai começar a ver resultados de início. Então isso é muito motivador e isso vai fazer com que você queira cada vez mais. E olha, o meu compromisso é sempre com a verdade. Eu gosto de compartilhar aquilo que deu resultado para mim. E foi exatamente dessa forma que eu consegui chegar na fluência no inglês e já comecei a me comunicar em pouco tempo de estudo, usando uma metodologia de imersão e, mais importante do que qualquer outra coisa, entendendo qual era a minha meta, qual era o meu objetivo. E a partir daí, seguindo aquele sistema que eu falei para vocês. Meta clara, metodologia adequada, que oferece as atividades para eu chegar lá mais rápido, foco e disciplina e muita consistência. E olha, eu vejo muitos alunos ainda cometerem esse erro e eu quero compartilhar com você para que você não venha passar pela mesma coisa. Sabe aquela empolgação quando a gente começa um curso novo, a gente se matricula na academia, a gente vai comprar roupa nova e a gente quer fazer todos os exercícios do primeiro dia achando que a gente vai ficar com o corpo do sonho já no primeiro dia, não é verdade? Isso acontece muito e acontece no inglês também. Eu vejo muitos alunos que se matriculam em metodologias, começam um curso de inglês, eles falam: não, agora eu tô super motivado, eu vou começar a estudar. E aí ele já pega aquela carga horária puxada. Não, teacher, eu consigo estudar 3 horas por dia, né? E o que acontece na maioria das vezes? Aquele aluno que está tão motivado, que a gente já sabe que no fundo ele não tá motivado de jeito nenhum, ele vai ali 1, 2 dias, terceiro dia ele já não faz, ele fala: não, no quarto dia eu vou fazer dobrado. E aí não passa uma semana, o aluno já desistiu, né? Será que ele estava realmente motivado como ele disse? Então, isso é algo que precisa ser mudado se você realmente deseja chegar no seu objetivo mais rápido. E aí, como que a gente organiza isso, teacher? Incluindo o inglês no seu estilo de vida. Uma vez que você faz isso, gente, fica tudo mais simples. Então, quando você tem hábitos em inglês, como ouvir músicas em inglês, assistir séries, já mudar os seus aplicativos para inglês, você ter um amigo ali que você possa conversar. Toda vez que você faz isso, você acaba acelerando esse processo. Então, o que acontece? Ao invés de você ter que dedicar ali 3 horas estudando, quando você estuda através de um método imersivo, você não precisa ficar arrumando tempo para estudar, porque o teu universo, ele passa a ser o universo do inglês. E aí eu sugiro que você tenha pelo menos 30 minutinhos ali para você dedicar para o seu objetivo. E é o que eu sempre falo. Se você tem pressa, se você quer realmente que isso aconteça mais rápido, vale a pena você puxar, apertar um pouquinho mais e se dedicar um pouco mais para o seu objetivo. E pode ser que agora, quando você esteja pensando assim: ah, teacher, tá bom, 30 minutinhos eu tenho, vou conseguir já colocar isso em prática. Legal, como que eu organizo isso no meu dia a dia? Então, lembrando que não adianta nada você organizar sua rotina de estudo se você não tiver parado para pensar na sua meta, tá bom? Então, para você que não fez essa atividade ainda, não refletiu, não tem uma meta, pausa depois, reflete direitinho e escolha ali, entenda realmente o que você busca, o que tem por trás do sonho de fluência no inglês. E aí, quando você tem uma meta, você tem que procurar as atividades que sejam compatíveis com essa meta. Então, basicamente, sendo muito simples aqui e objetiva, se você quer falar inglês, você vai ter que procurar atividades em que você venha se expor, que você venha realmente falar.
ok? Lembrando que ler em voz alta não é o mesmo que falar inglês, então muito cuidado com essas atividades de leitura. Não estou dizendo que sou contra, mas quando o assunto é falar, fala livre, você precisa realmente se expor a esse tipo de situação. E aí sim a gente vai organizar a nossa rotina de estudos. Como eu disse para você, eu sugiro que você tenha pelo menos uma prática de 30 minutos por dia, todos os dias, lembrando que é importante você ter um horário para começar e um horário para terminar suas atividades. E eu escuto muita gente errar, muita gente dizer isso aqui. Ai, teacher, sabe o que é? A minha vida é tão corrida, eu tenho tanta coisa pra fazer, e aí eu vou estudar no horário que eu tiver disponível. Se você tá pensando que no seu dia vai aparecer um momento ali, agora você tá tranquilo para começar a estudar, gente, isso não vai acontecer. Isso é a sua sabotagem. Então vamos cortar, vamos eliminar isso agora. Se você tem um horário para estudar, esse horário tem que ser prioridade. Eu gosto até de dar o exemplo de academia, porque durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de me disciplinar nesse sentido de ir pra academia, nunca gostei, eu ia meio que obrigada, né? E eu criei um sistema, assim como eu falo pra vocês do sistema do inglês, eu criei um sistema para ter uma vida mais saudável, para ir para academia, fazer dieta. E eu percebia que toda vez que eu falava assim, à noite eu vou na academia, eu já estava me sabotando, eu já sabia que eu não ia, né? E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a analisar no meu dia um horário que eu estava mais disposta, um horário que provavelmente eu não viria desistir, não viria desmarcar. E aí comecei a colocar logo no meu primeiro horário, na parte da manhã. Então você precisa ser muito honesto com você mesmo e analisar no seu dia o horário que você está mais disponível, um horário que você está mais disposto, o horário que você não vai ter interrupção, para que você possa dedicar 100% ali da sua atenção para aquilo. É fechar a porta do seu quarto, você desligar o seu celular, desligar qualquer tipo de distração e focar 100% naquela atividade que você vai fazer. E eu escuto muita gente falar assim, ai, teacher, mas só 30 minutos? Garanto para você que se você fizer 30 minutos com 100% de foco, você vai ter um resultado excelente. E agora chegou o momento mais importante, que é o momento da prática. Quem tem acompanhado esses episódios aqui sabe exatamente do que eu tô falando. Todo episódio tem uma prática para você já começar a incluir isso aí no seu dia a dia e começar a ver resultados também, ok? Então, qual que é a atividade de hoje? Como nós estamos falando sobre os fatores que acabam te atrapalhando de chegar no seu objetivo mais rápido, eu quero que você elimine eles de uma vez por todas. Então, eu vou te ajudar a fazer esse exercício. Lembra que a gente falou sobre a autorresponsabilidade? Agora é o momento de você colocar isso em prática. Então, pensando que agora você é um ser autorresponsável, essas desculpinhas que você usou até hoje para não fazer o que precisa ser feito, elas não valem mais e nós vamos encontrar soluções para isso, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, primeiro eu sugiro que você pegue um papel, caneta e você vai anotar ali no mínimo 10 coisas ou mais, se você tiver, que de repente te atrapalharam nessa jornada, te atrapalharam de você chegar no seu objetivo mais rápido. Eu vou te dar 3 exemplos para ficar bem claro o que você precisa fazer, tá? Então, vamos imaginar que comecei a estudar e analisei ali que eu não tenho tempo, ok? Lembrando que não existe essa de certo e errado, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Isso é muito particular. A solução que você encontrar, ela tem que fazer sentido para você. Isso é o mais importante, tá? Então vamos imaginar que comecei a estudar inglês e percebi que estou falhando muito nesse processo e aí identifiquei que eu não tenho tempo para estudar. Primeira coisa que você vai fazer, na sua folhinha você vai escrever não tenho tempo, ok? Mas, como isso não pode ser mais uma desculpa, a gente vai arrumar uma solução para isso. E aí, pra mim, que fez sentido pra mim, eu penso assim, poxa, não tenho tempo? Eu acho que eu preciso, então, de uma rotina de estudos. Eu vou estudar inglês todos os dias das 9 da manhã às 9h30. Ok? Então, aí o que você vai fazer? Na solução, você vai escrever o que você encontrou de solução que realmente fez sentido para você eliminar essa desculpinha. E lembrando de algo muito importante, que eu já fiz esse exercício com outros alunos e eu sei exatamente como a gente se sabota. Teacher, mas você não sabe a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo e ponto. Gente, essa resposta não cabe mais para uma pessoa que quer realmente chegar no objetivo. Então, eu não tenho tempo, mas eu vou arrumar uma solução. O teu papel é esse agora, você é um resolvedor de problemas, ok? Uma outra situação também, um outro fator que me atrapalhava muito de chegar no meu objetivo é que eu me sentia muito cansada toda vez que eu ia estudar inglês. Então você vai escrever lá, me sinto cansada toda vez que vou estudar. E o que pode ser uma solução que fez sentido para mim?
Ok, se eu me sinto cansada toda vez que eu vou estudar inglês, pode ser que eu esteja deixando o inglês pro final. Sabe aquele negócio de, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer e quando sobrar um tempinho, lá no final da minha noite eu começo a estudar. E com certeza o erro tá aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar o inglês que ficou lá pro final do meu dia para o começo do meu dia. Por quê? Quando eu acordo, eu estou mais disposta, eu tenho menos distração, eu tenho menos coisas para fazer, então eu consigo me dedicar para isso primeiro. Essa seria uma solução. Uma outra desculpinha também que eu escuto muito, e eu usei muito também quando eu era aluna, é que a gente não tem com quem praticar. Quem nunca se pegou dizendo isso? E essa também já não é mais uma desculpa. Eu vou dar algumas soluções aqui para vocês, tá? Lembrando que você tem que pegar aquela que faz mais sentido para você, tá? Então você pode desde fazer um amigo gringo, conversar com um amigo que mora no Brasil e que fala inglês. Você pode conversar sozinho. Ai, teacher, sério? Dá pra praticar sozinho? Dá sim. Você tem um celular aí na sua casa? Eu tenho certeza que sim. Pega o seu celular e você vai simular uma conversa, ok? Conversa meio de doido mesmo. Eu vou falar pra vocês, isso é uma técnica, não é papo de doido não. E eu uso essa técnica na minha metodologia, nós chamamos de Shower Conversation, que nada mais é do que você pegar o seu celular e você vai simular como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. Essa também é uma outra forma poderosíssima de você praticar. Lembrando que não tem com quem praticar, já não é mais uma desculpa. E aí o que você vai fazer? Vai completar os 10 ou mais fatores que te atrapalharam de falar inglês, de chegar no seu objetivo e vai encontrar uma solução para cada uma delas. E aí o que eu sugiro que você faça? Feita a sua atividade, você vai colocar na sua geladeira, você vai colocar no seu espelho, num lugar que você possa olhar várias vezes ao dia. Por quê? Quando bater aquela preguiça, quando bater a sabotagem, você vai olhar para aquele papel e você vai lembrar que você já encontrou uma solução para todas aquelas desculpinhas que te afastaram do seu objetivo. E uma dica muito importante também. Testem. Então, fez a atividade, encontrou já a solução para suas desculpas? Legal, mas percebeu que não tá funcionando, é o momento de ajustar. Entendi, não tem que dar certo de cara? Não, pode ser que você precise ajustar de repente um horário de estudo, um período. Entendi, não me dei muito bem estudando de manhã, acho que à tarde vai ficar mais legal. Então vale a pena você analisar o que não tá muito legal para você ir ajustando aos pouquinhos também. E ainda falando nessa questão de ajuste, eu quero compartilhar com vocês a história de um aluno que passou pela minha metodologia. E era mais ou menos assim que funcionava a rotina dele. Um cara que trabalha muito, tem filhos, tem uma família para cuidar, tem uma rotina super corrida. Então a rotina dele, do dia dele, era mais ou menos assim. Ele ia trabalhar, chegava em casa à tarde e ele, como um pai super presente, chegava, queria jantar com os filhos, conversava, brincava um pouquinho, fazia questão de colocar os filhos na cama. E aí, depois que ele fazia tudo, ele falava, não, agora realmente eu vou começar a estudar inglês. E aí ele começava a estudar inglês lá pela meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, um momento que ele já estava bem cansado, inclusive ele tinha que acordar cedo no outro dia, então imagina só como estava a cabeça dele. Mas o que aconteceu? Aquela motivação que eu falei pra vocês, no começo até que deu certo, na primeira semana ele conseguiu cumprir com essa rotina de estudos, e a partir da segunda semana ele começou a falhar nesse processo, e aí que tá o erro, gente. Se você realmente não ajusta, a probabilidade de você desistir desse processo é muito grande. E aí o que a gente fez? A gente percebeu que ele estava falhando e falamos, vamos encontrar um outro plano para você porque não está dando certo. E aí a gente encontrou um outro horário em que fosse mais adequado para ele estudar. E percebemos que a parte da manhã era um horário que os filhos estavam dormindo, que a esposa ainda estava deitada também e que ele podia se dedicar com tranquilidade, inclusive ele estaria mais disposto para estudar. A partir do momento que a gente mudou, que a gente ajustou, gente, o resultado foi totalmente diferente. A gente conseguiu ver ele muito mais motivado, muito mais empolgado, com muito mais energia para fazer as aulas e, como consequência, o resultado veio mais rápido. E ainda falando sobre falta de tempo, sobre foco e disciplina, eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho da história da Anitta. E já quero deixar uma coisa bem clara, gente, não vim aqui trazer polêmica nenhuma. O assunto não é se você gosta ou não gosta da Anitta, mas uma coisa a gente tem que admitir. Determinação, olha isso aí, a gente tira o chapéu.
e um inglês super bonito também, super modelável. Mas vamos pensar assim na rotina de shows da Anitta, por exemplo. Uma rotina super corrida, tem gravação, tem ensaio, tem um monte de viagem, ela tá sempre correndo, não para em casa. Se ela não tiver em primeiro lugar uma meta clara, para que ela precisa do inglês? Ela precisava para quê? Para fazer as negociações internacionais, para poder viajar, para se comunicar, para pegar o microfone fora do país e conseguir se apresentar, né? Então ela tinha uma meta muito clara. E também ela conseguiu incluir o inglês na rotina dela de alguma forma, mesmo com a falta de tempo. Então aqui está mais uma vez a prova de que esse negócio de falta de tempo não é mais uma desculpa. Quando você tem uma meta clara e realmente você inclui isso no seu dia a dia, não tem como dar errado. Olha, é muito triste pensar nisso, mas o que eu mais vejo são alunos que começam aquele curso de inglês e eles param no meio do caminho. Falta de tempo, falta de dinheiro, não tenho foco, não tenho disciplina. E eu trouxe até uma matéria aqui para compartilhar com vocês que diz um pouquinho sobre isso. E olha só, essa pesquisa realizada diz que apenas 5% da população brasileira fala inglês e desses apenas 1% é de fato fluente no idioma. E agora pensa aqui comigo, será que faz sentido? O Brasil, um país com o maior número de escolas de inglês no mundo e apenas 5% da população fala inglês de verdade? Essa conta não bate, não é mesmo? E ainda baseado nessa pesquisa que eu compartilhei com vocês, já pensou como seria se você tivesse uma meta, encontrasse uma metodologia que te oferecesse as atividades certinhas que vão gerar esse resultado que você busca e você conseguisse ter consistência para seguir nesse processo? Olha, em muito pouco tempo você já estaria falando inglês. E aí sim você conseguiria participar daquele conference call que você sempre quis, mas você nunca teve coragem, porque você sabe que seu inglês não está do jeito que deveria. Ou de repente aquela viagem para fora do país, que você quer realmente se sentir parte daquela cultura, mas você sabe que com o inglês que você tem hoje você não vai conseguir. Ou até mesmo aquela entrevista que você nunca teve coragem de se candidatar, porque você sabe que você não vai conseguir falar de si mesmo, falar do seu currículo em inglês. Olha só quantas portas o inglês pode abrir para você. Mas como eu falei no começo desse vídeo, desse episódio, autorresponsabilidade só depende de você. Você precisa realmente colocar tudo isso em prática para que o resultado venha realmente aparecer. E por hoje é só. Eu espero ter te ajudado com esse conteúdo de hoje, te ajudado a entender aqueles fatores que você precisa eliminar para chegar mais rápido no seu objetivo. Lembrando de algo importante: falta de foco e falta de disciplina não podem ser mais usadas como desculpa. Se você é novo aqui no canal, o que você está esperando? Já corre lá, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo do próximo episódio e me ajuda também dando seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. Eu te vejo no próximo episódio. Bye, bye!